Porto 360. Apoio Modal GR. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você conhece uma pera ferroviária? Nós saímos dos estúdios da TV Tribuna para visitar a Deep World e te mostrar como é o funcionamento de uma pera ferroviária no Porto de Santos. Acompanhe. Conforme prometido, hoje estamos aqui na Deep World e eu vou conversar com o Lucas Garcia, que é responsável pela Suzano Celulose, um grande cliente e partner da Deep World que opera esse grande galpão aqui de celulose. Lucas, evidentemente a gente está respeitando todos os protocolos da Covid-19, a questão do distanciamento, para que a gente possa fazer esta entrevista. Lucas, antes da gente falar da celulose, evidentemente operando aqui no terminal da Deep World, deixa eu te perguntar em relação à questão do eucalipto. Me surgiu essa curiosidade. Qual é o tempo de maturação ou de plantio desse eucalipto para que possa haver o reflorestamento? O ciclo entre a plantação e a colheita para a produção de celulose é de aproximadamente 6, 7 anos. As florestas da Suzano são todas em áreas reflorestadas, ou seja, a gente planta, colhe e planta novamente. Lucas, deixa eu te perguntar, qual é o volume que se tem hoje de transporte da celulose no modal ferroviário para o Porto de Santos? A gente transporta hoje através de composições de 6 mil toneladas, totalizando aí cerca de 3 milhões e 100 mil toneladas ano. Lucas, a gente pode perceber que essa é uma operação extremamente complexa, não só dentro de um terminal portuário, mas evidentemente desde a plantação desse commodities que é tão relevante para o nosso país, até evidentemente a exportação. Eu fico muito curioso em relação à questão logística disso tudo, né? Você pode me explicar como é que funciona toda essa logística, desde o plantio até evidentemente a chegada aqui nesse trem, nessa composição ferroviária que a gente está acompanhando aqui na Deep World? É uma cadeia logística complexa e integrada. Após a colheita do material, o material é transportado para a fábrica, onde ele é beneficiado e transformado na celulose. Após isso, ele é transportado via modal rodoviário para terminais ferroviários intermodais, onde é feito o transporte ferroviário até o Porto de Santos. Até a localidade aqui onde a gente está. Lucas, a gente sabe que a celulose é um commodity extremamente importante para o nosso país. Eu percebo que a gente tem esses fardos de celulose aqui. Essa é a composição exclusiva dentro da logística ou existe outras composições, outros fardos de outras dimensões e outros tamanhos? Ela é transportada em units, são fardos de 2 toneladas, que é composta por 8 bales de 250 quilos. Aqui no Werther a gente faz a exportação via breakbulk, mas esse material pode ser exportado também via container. Hoje a gente exporta para mais de 80 países, impactamos positivamente a vida aí de 2 bilhões de pessoas. Número extremamente expressivo. Eu quero te mostrar agora a operação, evidentemente, de toda essa celulose dentro aqui do terminal da Deep World. Eu estou indo direto à central de controle operacional para te mostrar como é que esses gigantes operam aqui no terminal da Deep World. Vem comigo. Para dar continuidade nas operações aqui na Deep World, eu quero conversar com o Roberto, meu amigo Roberto. Roberto, eu tive a oportunidade de olhar uma composição ferroviária entrando aqui no terminal da Deep World. E muito se fala, não só no mercado portuário, mas também eu percebi aqui nas operações da Deep World em relação à pera ferroviária.
Roberto, explica para essa nossa audiência enorme que nós temos, o que é uma pera ferroviária? A pera ferroviária ela vem para ajudar e minimizar as manobras das ferrovias aqui no Porto de Santos. Ela é um ato contínuo. A partir do momento que a locomotiva entra, você vai fazendo a descarga por módulos e ela sai sem ter que fazer manobra. Ela dá a volta no terminal. Diferente da margem direita, onde você tem várias chaves para fazer manobra, entrada, ré, saída, aqui você não tem essa necessidade. A pera ela entra pelo terminal, numa porta e sai já direto para o destino. Então eu não preciso pegar a locomotiva, ela não tem que necessariamente deixar todos os vagões e evidentemente fazer uma série de manobras. Ou seja, ela entra e sai diretamente, como se fosse uma pera mesmo. Não tem necessidade de fazer a composição é única. Você pode receber 88, 66, até 100 vagões, Essa é a minha sem ter que fazer o corte. Ela entra continuamente, você vai parando modularmente, sem ter a necessidade de desengate dos vagões, e você faz a descarga. O limite máximo de composições são 100 vagões? Não, nós temos aqui a parte externa da via ferroviária. Você consegue colocar até 2 composições completas. Uau. Uma composição com 88 e uma outra composição com 60 vagões. É um volume significativo. Sim, é alto. De operação. A gente consegue fazer numa jogada só quase 16 mil toneladas de descarga de celulose. O que contribui de forma vertiginosa para as operações, principalmente de exportação desse commodities que é tão importante. A gente percebe agora, mais recentemente, o Porto de Santos batendo inúmeros recordes no ano de 2020, um ano tão atípico, Roberto, um ano de pandemia. Isso evidentemente demonstra que está relacionado também não só ao impulsionamento desses commodities, mas ao investimento na infraestrutura e na tecnologia. Estou certo nessa minha análise, Roberto? Exato. Para você ter uma ideia, no mês de dezembro a gente conseguiu fazer 225 mil toneladas de exportação aqui. Uau! Foi o nosso recorde. E a gente pretende chegar em 300 mil toneladas mês aqui. Então eu quero te questionar, porque necessariamente me veio esse questionamento à mente, né? A gente está falando em volume de movimentação, essa operação gigantesca que vocês têm aqui dentro da Deep World, mas como é que você controla tudo isso, né, Roberto? Eu percebo aqui que a gente tem uma série de dados, uma série de estatísticas que necessariamente são dashboards para essa operação. Como é que você controla tudo isso, Roberto? Foi desenvolvido o sistema de gerenciamento do armazém, tá? E a gente tem um dashboard. Existem 2 tipos de controle, que é o planejamento, tá? Que a gente faz toda a devolutiva de estoque, junto com as fábricas, junto com a Suzano, tá? E a situação mesmo, o embarque e o estoque. Tá? Para a gente controlar o embarque, a gente tem aqui os navios. A celulose aqui na Deep World conta com 2 berços exclusivos, 2 berços privados. Tá? Os 2 destinados exclusivamente à celulose? Destinados exclusivamente à celulose, Ok. Que é o berço 4 e o berço 3. A gente já tem a estimativa de chegada do navio, tá? O tempo de ocupação que esse navio vai ficar no berço, tá? Em cima da programação, em cima do histórico desse navio também. Tá? A gente consegue fazer a previsão de tempo e a gente consegue hoje já operar 2 navios ao mesmo tempo. Uma pergunta, Roberto, se me permitir, qual o tempo aproximadamente, né, o tempo médio de operação de um navio aqui num berço da Deep World? Um dia de navio leva 15 mil toneladas. Uau! 15 mil toneladas. É um número bastante expressivo. Não, a gente pretende chegar a 20 mil toneladas. Já é um número expressivo e com 20 mil toneladas ainda mais expressivo. Você consegue dar maior giro no armazém também. Isso está relacionado, evidentemente, aos investimentos que a Deep World vem fazendo hoje, necessariamente em infraestrutura e tecnologia, como eu disse anteriormente, Roberto? Além disso, na capacitação também da mão de obra. Isso que é importante, evidentemente, para operar equipamentos tão modernos que a gente tem hoje dentro de instalações como da Deep World. Roberto, me explica esses outros números que você tem aqui, essa sopa de cores, né? Se assim eu posso na realidade, aqui é uma previsão do tempo, porque a celulose, para ela ser um produto, é papel, né? Você não pode trabalhar com ela em períodos chuvosos. Então você tem uma previsão de tempo, você sabe quando vai chover, quando não vai chover, ter a maior assertividade possível até para você ajudar a estimar aqui o tempo de permanência no navio. Se você tem lá uma previsão de tempo de chuva para aquela semana, você sabe que aquele navio vai demorar um pouquinho mais na operação. Então, com isso, evitar até que acarrete uma fila de navios no berço, na barra, né? E é muito contínuo. O navio, hoje em dia, ele chega, ele dá o note e praticamente já vem direto para fazer a operação. Tá. Aqui nós temos o WMS, que é o controle de estoque do armazém. Tá. A gente sabe, cada bloco desse aqui, que a gente chama bloco, são quadras. Cada bloco do armazém a gente tem uma capacidade máxima de estocagem.
e você consegue fazer a previsão de quanto você consegue colocar daquele produto naquela determinada quadra. Hoje o teu armazém ele tem um volume de ocupação médio, ou seja, ele está esgotado já com tudo aquilo que ele pode operar? Não, ou ainda não. tem Não. possibilidade de expansão? Não, a gente trabalha hoje a gente está trabalhando com até 3 ou 4 alturas da pilha. A gente vai aumentar para a 5ª altura também a movimentação, isso dá uma margem melhor para a gente de estocagem. Tá? E a gente ainda não está na capacidade máxima. Hoje a gente está com uma capacidade estática aqui de 110 mil toneladas. Então a Suzano pode ficar tranquila que ainda tem espaço para operar e trazer Espero muita que fique celulose. apertado, porque a gente já pode pensar em outras coisas aí, duplicação. Sem dúvida. E esse último dado aqui, Roberto, explica Tá, pra isso nós. aqui na realidade é um dashboard que você faz o acompanhamento da operação online. Tá? Conforme você vai carregando, aqui é um exemplo simples, aqui é um navio que a gente está carregando 3 porões. Esse navio já foi finalizado. Tá? Então você tem o balance, que é o que falta para carregar no navio, tá? Que aqui não está aparecendo mais porque o navio já foi finalizado, o quanto foi carregado em cada porão. E você consegue estimar e até remanejar gente e equipamento para atender uma deficiência de determinado porão. É muito simples. Você já jogou Tetris? Já joguei. É mais ou menos isso. Você vai fazendo... Você vai montando as pilhas, se você errar lá embaixo, você erra na saída. Mas se você tiver assertividade, capacidade de fazer, você vai passar vários níveis sem errar. Uau, é um trabalho bastante complexo e eu acho que você exemplificou de uma maneira bastante clara. Antes de eu te perguntar sobre esse equipamento, eu quero só fazer um recorte, pedir para o Fábio mostrar a equipe aqui. Toda vez que a gente tem um grande líder fazendo uma exposição, todos os líderes aqui, todas as pessoas aqui presentes acompanham a explicação de uma grande liderança, o que demonstra aí a importância de ter aulas tão importantes como essa na operação portuária. Roberto, voltando aqui, me explica o que é essa ponte rolante e de que maneira ela opera. A gente percebe que isso daqui é um grande gigante captador de celulose, posso dizer dessa maneira, Roberto? É assim. A gente está na fase 1 da implementação da ponte rolante, que a fase 1 é você terminar a movimentação remota dessa ponte. A fase 2, para você ter uma ideia, praticamente o operador não vai fazer nada. O sistema vai posicionar o spadder em cima da área que você quer estocagem, no momento do recebimento e no embarque você já vai ter uma lista de tarefas que ela vai posicionar também para pegar aquela carga específica do embarque. Uau! O sistema vai fazer a movimentação total disso aí. Qual vai ser a função do operador aí? Simplesmente só fazer o pega, levantar e, por segurança, soltar os atados. Essa vai ser a função. E o sistema já consome todo o estoque automaticamente. Então, se você tem lá o débito e crédito do estoque, tá? Se você tem 100 mil, foi lá, fez aquele pega, não precisa ninguém fazer planilha de Excel. Ele já vai consumir aquele estoque, já vai dizer para a Suzano que aquela carga específica já está a caminho do navio. Uau, impressionante. E isso contribui, evidentemente, pelo volume de operação e pela agilidade na operação. Deixa eu te fazer um questionamento. Isso é novidade, mundialmente falando, ou no Brasil falando, ou na América do Sul falando? É novidade mundial. Isso é uma novidade mundial. Ou seja, exclusivamente implementado pela Deep World. Ou seja, a Deep World é a única empresa hoje que tem esse tipo de operação. Todos os terminais de celulose hoje operam basicamente com pontos rolantes mais rudimentares ou então até mesmo com forklift, com empilhadeira. Essa ponte rolante, além de ter uma capacidade de pega maior, ela consegue levar mais toneladas, ela tem a movimentação automatizada e remota, onde você poupa basicamente o operador. Ele pode operar numa sala remotamente, no ar-condicionado e fazendo todo o acompanhamento da operação. Inclusive, eu vou te lançar um desafio. Uau, lá vem esses desafios. Eu vou toda te vez que eu visito terminais, operar. Olha lá, vou eu lá operar. Você já acompanhou, viu eu operando um STS, agora veio um desafio aqui do Roberto e eu vou operar também essa ponte rolante. Mas eu só faço esse desafio porque é muito fácil. Então, tá aí. Vamos ver se realmente é tão fácil assim operar essa ponte rolante que você está acompanhando. Eu estou indo direto à operação dessa ponte rolante aqui na Deep World. Por favor, Marcos. Roberto, aqui é a central de controle operacional, onde as pessoas operam as pontes rolantes. Isso aí. Explica, Roberto, como é que funciona essa central de controle operacional? Todas as tarefas que eles faziam no local, ou seja, dentro da cabine, hoje eles podem executar remotamente. Você consegue fazer a
pega da lingada, posicionamento em cima da carreta, retirada do buffer, todinha através dessa sala aqui. Roberto, eu tenho percebido rotineiramente, principalmente pela série de entrevistas que eu faço no Porto 360, que muitas vezes todas as pessoas que estão aliadas ou associadas à questão de tecnologia sempre comentam que a tecnologia faz com que as pessoas saiam de uma área insalubre para uma área muito mais nobre, operando esses equipamentos com total segurança e muitas vezes até com um salário melhor. Faz sentido essa minha informação, Roberto? Faz sentido sim. Você dá conforto, você recebe resultado. Essa acho que é a grande questão aí. Quando você tem um ambiente onde você não se sente confortável, você não tem uma entrega satisfatória. Quando você tem um ambiente que você deu o conforto, você deu acesso, ou então até a troca de informação entre o parceiro do lado, numa dúvida, você tem uma unificação das dúvidas do comportamental, você vai ter esse resultado muito mais fácil, muito mais saudável. Nós estávamos do lado externo, a gente estava gravando, acompanhando até a composição ferroviária chegando aqui no armazém da Deep World e, francamente falando, lá fora algo em torno de 35 graus na sombra, né? Sim. Porque nós estamos em pleno verão e aí a gente percebe que essas pessoas não estão mais naquele ambiente, né? E que, evidentemente, hoje um ambiente completamente aqui controlado, com aproximadamente 19, 20 graus, completamente tranquila, e isso proporciona até uma condição muito melhor de saúde. Exatamente. Roberto, uma coisa que me espanta e eu comecei a perceber, eu tenho alguns anos também na operação portuária, você também tem alguns anos, a gente sabe disso, é perceber a quantidade de mulheres que estão inseridas dentro desse cenário, né? Isso também é inovador, é inovador, nesse sentido? A gente teve uma contratação mês passado de cerca de 36 mulheres para operar os nossos terminal tractors, as nossas carretas aqui. Na realidade, assim, foi uma grande inserção de mulheres na nossa operação. Roberto, quero te confessar, eu estou bastante ansioso, né? Eu já tive a oportunidade de operar um ship to shore, agora eu estou tendo a oportunidade, a convite, não só de você, mas da Deep World também, de operar uma grande ponte remota como essa e quero já te provocar. Qual é o equipamento que eu vou operar? Qual é a posição que eu vou sentar? Porque eu estou bastante ansioso para começar a operar essa ponte rolante. Como você quer operar, sentado ou em pé? Olha, se você me permitir, eu quero fazer das duas formas, porque aí o meu tempo de operação é muito maior, se você me permitir. Inclusive, até um ponto interessante, a gente pensou também na ergonomia. Essas mesas, quando você está muito tempo sentado, você tem condições de fazer, você levantar a mesa para você operar de pé. Você já dá aquele conforto. O conforto foi pensado na totalidade. Uau. Na climatização, na postura. Fantástico, fantástico. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com a Adriana. Vamos lá. Ela vai te ensinar a operação. Adriana, ensina o Maxwell como que você opera e quais os movimentos que ele tem que fazer aqui com a ponte, por favor. Conforme prometido, já estou aqui, posicionado para operar esta ponte rolante. Mas antes, quero conversar com a minha amiga, com a Adriana, que é a operadora dessa ponte rolante e vai me confessar algumas particularidades do setor portuário. Adriana, me conta, como é que é atuar e trabalhar dentro do setor portuário? É desafiador? Você se preparou para isso? Para mim foi muito desafiador, né? Porque temos que enfrentar o preconceito próprio, né? E depois ter que encarar essa área portuária que até então era considerada masculina. Sem dúvida. E tivemos essa oportunidade aqui da Deep World de abrir porta para as mulheres, acreditar no nosso potencial e dar essa oportunidade. E estamos aqui dando o nosso melhor, né? Trazendo o nosso profissional. Posso te confessar uma coisa com total sinceridade? Eu, há aproximadamente 16 ou 17 anos atrás, eu estava em Roterdã e muitos dos pessoas que atuavam no Porto de Roterdã, principalmente com tecnologia, comentavam comigo, né? Maxwell, você vai perceber que o incremento da tecnologia vai fazer com que todas as pessoas sejam inseridas dentro da operação
portuária. E eu acho hoje, Adriana, francamente, que você representa absolutamente tudo isso, né? Você está aqui, você é uma mulher operando, né, um equipamento de grande porte com o que há de mais moderno em tecnologia. Antes de mais nada, quero muito te parabenizar, não só pela tua história, mas pelo trabalho que você faz hoje aqui na Deep World. E vamos colocar a mão na massa, né? Me explica como é que funciona esse equipamento e de que maneira eu posso operá-lo, porque eu estou bastante ansioso, te confesso. Vamos lá, a gente tem 2 manches aqui, me explica para que funcionam esses manches. Nós estamos aqui, né, com, como você falou, um equipamento bem moderno, que dá toda essa facilidade para a gente, Sem né? dúvida. A gente trabalha também com comunicação dos vistorias, que passa todas as instruções que temos que fazer. E fora que a gente também já tem, que vem do nosso coordenador, do nosso supervisor. A gente está aqui com o joystick que vai estar içando a carga. Aqui você vai estar outro joystick que vai estar levando o trolley para um lado e para o outro. E inclusive a gente está com já carregado, já né? estamos aí com o pega feito. Então você tem aqui a imagem dessa ponte rolante, né? Você chama de troller, né? Sim. Que é o carro que faz Sim. a movimentação da celulose. E aqui você tem imagens complementares. Antes que eu comece a operar, aqui eu percebo que você tem a imagem também desse troller, dessa ponte rolante. E ela te dá outras informações também. Que tipo de informação você tem nessa tela aqui, Adriana? Ela dá todas as informações, os pesos, as medidas, né, a posição que o Sprider está, da altura do chão até a carga, e ela dá toda essa facilidade para o operador. Você vai poder estar levantando, você pode estar... Esse equipamento, esse manche do lado direito, eu levanto a carga, é isso? A gente já está com a carga aí. Ela está com 8 toneladas ela lá, tá né? com 8 por 2. Então, se eu começar a movimentar ele para cima... Não, você tem que ser para trás. Para baixo. Segura. Seguro. E puxa. E puxa. Isso? Isso. Pode Tô levantar. puxando, Pode tá. levantar. Não, tem que abraçar. Eu tenho que abraçá-lo? Isso. Segura. Tá. Assim? Isso. Sumiu. Agora... Você pode subir. Pode subir, cara. Ele está subindo. Isso. Eu estou acompanhando ele aqui Tá acompanhando. nas outras telas também. Isso. Você vai perceber que essa luzinha vai ficar verde. Eu tenho uma dúvida. Como é que eu sei a altura aqui correta? A correta. Eu estou subindo. Você está acompanhando aqui, ó. Ok. Quando ele chegar na posição segura, essa luz vai estar sendo verde, ela vai estar dando essa indicação para o operador que ela já está numa posição, numa altura segura. Segura para poder fazer a movimentação na outra posição. Exatamente. É essa luz aqui? Isso, ela já está na posição. Ok. Você pode soltar e você pode jogar ele para frente, esse outro trolley para frente. Então aqui é para cima e para baixo. Isso. Aqui para frente e para trás, é e isso? para as laterais também, a tua mão direita. Eu posso. Aqui eu também faço para as laterais. Isso. Eu posso vir para esse lado. Isso, esse daqui você não precisa mexer. Só esse. Você pode jogar para as laterais. Ok. Ou para outra lateral. Sim. Perfeito. Pode ir para frente. Esse eu vou para frente. Sim. Pode ir. Aqui você acompanha a posição de todas as câmeras e todos os ângulos. Uau! Fantástica a operação disso. Sabe o que isso me lembra quando eu jogava aqueles jogos de Atari? Mais ou menos aqueles videogames, videogame. Né? Na minha época, quando eu era criança mesmo, né? E isso acabou sendo inserido dentro do cenário hoje portuário e na operação portuária também. Isso. Extremamente fantástica a operação. É um equipamento muito bom mesmo. Desse equipamento. Muito bom, Adriana. Cara, quero muito te agradecer por ter hoje me recebido aqui, por eu ter tido a oportunidade de operar um equipamento como esse. Evidentemente que eu não soltei a carga aqui por questões de segurança, mas posso confessar que a experiência é única e exclusiva de operar um equipamento de forma remota no Porto de Santos. A gente vai continuar por aqui na Deep World Santos, mas antes deixa eu agradecer a Adriana aqui que deu toda a contribuição com ela para comigo, para apoiar esse equipamento. Adriana, muito obrigado. Como eu te disse anteriormente, você representa aí um momento extremamente disruptivo nas operações portuárias, não só do Brasil, mas do mundo de um modo geral. Muito obrigado. Também queria agradecer a oportunidade de mostrar que nós mulheres podemos e estamos aqui e acreditam na gente. Isso para a gente é muito importante, né? Porque a gente trazer o lado profissional é tudo, né? É tudo, é mostrar que estamos
estamos aí para grandes outras coisas maiores que a empresa puder proporcionar para nós. Tá aí, um grande exemplo de momento disruptivo dentro do nosso setor. Elas estão empoderadas e eu continuo por aqui. Boa. Para encerrar o programa dessa semana, é claro que eu tinha que arrumar um espaço na agenda do meu amigo Fábio Siqueirinho. Fábio, te confesso que após olhar toda a operação da Deep World, fiquei bastante lisonjeado, primeiro, com o convite e, segundo, muito orgulhoso em ver a maneira com que um terminal hoje está instalado não só no Porto de Santos, mas também no Brasil de um modo geral. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma série de novas situações incrementadas dentro da operação aqui na Deep World. Já fica o meu parabéns para você em relação a isso e quero aí que você também me coloque a tua visão em relação a tudo isso que está sendo hoje implementado dentro da Deep World. Bom, primeiro, obrigado por você ter vindo aqui com a gente hoje, é um prazer recebê-lo aqui. Olha, eu acho que esse processo ele iniciou alguns anos atrás, né, que foi a diversificação das cargas. Esse foi um terminal criado exclusivamente para operação de container. E alguns anos atrás, em 2017, final de 2017, nós iniciamos algumas operações de celulose. Isso foi uma quebra de paradigma dentro do grupo todo, porque o grupo todo era especializado em containers. E aí nós fizemos essa parceria com a Suzano, que foi uma parceria que eu considero hoje de muito sucesso. Foi um investimento realizado pela Suzano, foram 700 milhões de reais de investimento. Como você pôde observar, é um armazém de 35 mil metros quadrados, uma pera ferroviária, uma extensão de berço capaz para receber 2 navios de celulose de maneira simultânea. Então isso eu acho que iniciou um novo processo, uma nova etapa dentro da Deep World Santos, que é com a diversificação de carga, nos consolidando como um operador multipropósito. E o que é bastante fundamental nos dias atuais, né, Fábio? Eu costumo dizer que você tem que ter a habilidade, a flexibilidade e principalmente a agilidade para você poder transformar os teus negócios num mundo tão disruptivo que a gente vem vivenciando nos dias atuais. Eu quero tratar de um outro pilar que eu tive a possibilidade de observar também. A gente sempre fala muito em relação à questão de liderança, né, Fábio? De ter grandes líderes dentro da corporação do modo geral. E o Roberto me fez uma série de esclarecimentos e posso se confessar que toda a equipe estava acompanhando aquela palestra que o Roberto deu pra gente e me parece um profundo conhecedor desta matéria também, que é uma matéria hoje estratégica para o grupo Deep World. Falando de estratégia, Fábio, eu falei do pilar da liderança, eu também pude observar a questão disruptiva. A gente observou uma mulher ou mulheres na operação de equipamentos de maneira remota. Como é que você enxergou isso, né, Fábio? Há quanto tempo isso está sendo implementado dentro da Deep World? Existe algum programa, alguma campanha que vá atrair as mulheres para a operação dentro da Deep World? Olha, eu acho que em primeiro lugar é fantástico a gente poder ter uma operação que não fica escolhendo se é homem ou é mulher que opera. Claro, é fantástico isso. Eu acho que a diversidade é parte da nossa empresa. A gente tem uma série de programas que incentivam esse tipo de coisa. E nós temos um programa específico para o desenvolvimento de mulheres líderes, né? Que é um programa de mentoria dedicado a mulheres. Eu, particularmente, faço parte do grupo de mentores, né? Tive a oportunidade já de mentorar 4 mulheres aqui na companhia. Isso é fantástico, porque elas têm um potencial maravilhoso. E eu acho que a gente tem que incentivar mesmo, empoderar todas elas para que elas tomem espaço aqui. Eu acho que a gente tem que crescer nisso, é fantástico isso. Eu acho que quanto maior a oportunidade, maior a diversidade do conhecimento para que a gente possa compartilhar e fazer a evolução necessariamente do nosso setor portuário, que é tão importante para o nosso país. Fábio, falando de importância para o nosso país, não posso deixar de te questionar. A gente teve um ano de 2020 muito difícil, um ano de pandemia. O setor portuário deu o recado dele, o setor portuário entregou aquilo que exigiu, evidentemente, o mundo de um modo geral, mas a gente vem aí para um ano de 2021 de uma maneira bastante turbulenta. A gente não sabe de que maneira a economia vai se comportar. Passamos um ano difícil. Como é que você está olhando o ano de 2021, Fábio? Olha, nós tivemos os 2 últimos meses de 2020, eles nos surpreenderam com relação ao volume de contêineres movimentados. Então a gente tem uma expectativa muito grande de que o início do ano também seja bem interessante em matéria de volume. Mas nós não estamos apostando muito no crescimento só da carga de container, né? Esse contrato de celulose, até em função do valor do real em relação ao dólar, né? Está muito favorável para a exportação.
Então a gente espera um crescimento muito forte no segmento de celulose também, que é um dos principais produtos da pauta de exportação brasileira. Bom, e como recentemente foi anunciado, nós estamos avaliando também outros segmentos de mercado, além da celulose, além do container. Né? O grupo Deep Road, não foi a Deep Road Santos, mas o grupo Deep Road lá fora, assinou um memorando de entendimento para estudo de terminais de grãos e fertilizantes. Isso é outro negócio fantástico, porque é o principal produto da pauta de exportação brasileira. O Brasil é um grande exportador, um dos maiores exportadores mundiais de soja e milho. Então eu acho que isso consolida a nossa estratégia de diversificação de carga. Fábio, você veio me falar do grupo, né? O grupo internacional, o grupo Deep World é um grupo internacional, e eu me recordo de maneira bastante clara que em 2021 nós discutimos uma pauta muito relacionada à questão da instabilidade jurídica. Nós falamos muito isso ao longo de 2020. A gente acompanhou mais recentemente a aprovação do Reporto, que é uma lei de incentivo para a importação de equipamentos. Você está aqui com TI, né, principalmente inovação na veia. A gente teve a oportunidade de olhar isso hoje aqui dentro da tua operação. Mas o Reporto ainda não passou no Senado, que já começa a gerar uma série de problemas e, de novo, aquela insegurança. 2021, a gente vai avançar nessa pauta, Fábio, definitivamente em relação a essa instabilidade gigantesca que a gente tem no nosso país para atrair o investimento definitivamente? Olha, Marcos, a gente não tem outra saída. A gente tem que recuperar a nossa imagem, né, de segurança jurídica. Nós perdemos já há muito tempo essa imagem. E o que acontece é que tem um programa fantástico do PPI de investimentos. Sim. E você precisa atrair investidores, principalmente investidores estrangeiros. Tem muito dinheiro lá fora, com interesse de investir no nosso país, mas eu acho que o Reporto é um exemplo fantástico que você deu, precisa ser aprovado ainda no Senado. Então sempre precisa de mais alguma coisa. Enquanto a gente não resolver questões como a do Reporto, eu acho que o investidor estrangeiro, o investidor privado de maneira geral, mesmo o investidor nacional, ele acaba olhando com um certo grau de desconfiança, né? Nós vamos ter, futuro próximo, a desestatização da companhia Docas aqui, e é importantíssimo que a gente consiga trabalhar. Neste ano é fundamental para destravar todos esses investimentos, para atrair investidores. É importante que a gente resolva essa questão que não está resolvida ainda. Ainda não se resolveu. Infelizmente, dentro do nosso país, a gente tem esse problema. Eu fiz o exemplo e te mencionei o exemplo do Reporto, e na verdade, Fábio, o Reporto, ele estava dentro da BR do Mar, né? Na verdade, não foi uma pauta específica do Reporto, foi um encaixe, né? Foi um encaixe que, mais uma vez, a gente fez, que na verdade é aquele recorte que a gente habitualmente está acostumado dentro do nosso país. Fábio, para a gente poder finalizar, o que você está planejando aí, principalmente no tocante a investimentos aqui na Deep World para 2021? Pode me trazer alguma coisa com exclusividade? Você sabe que a gente tem uma audiência gigantesca e, evidentemente, a sociedade, né, a cidade, a região metropolitana está esperando muito da Deep World, como sempre. Eu acho que a gente tem duas linhas agora de crescimento aqui na Deep Road Santos, né? Uma delas é como operador logístico multimodal. Nós criamos uma empresa de NVOCC, que é a Deep Road Logistics Brasil. A empresa já está operacional, então a gente começa agora a operar como um transportador multimodal internacional. Isso é fantástico. Então essa é uma das linhas de ação, reforçando, né, os serviços logísticos que a gente oferece. E a outra linha é parte desse memorando de entendimento que foi assinado pela Deep Road lá fora, para avaliar a possibilidade de colocar aqui dentro um terminal de grãos e fertilizantes. Então, se a Deep Road entender que é viável esse negócio, as instalações serão construídas aqui dentro do nosso terminal e operadas pela Deep Road Santos. Então, essas são as duas principais linhas de investimento que nós estamos dando prioridade para 2021. Dá para perceber que o desafio para o Fábio é bastante grande nesse ano de 2021. Fábio, quero muito te agradecer por estar sempre aqui presente no Porto 360, você sempre abrindo as portas da Deep World, arrumando um espacinho na tua agenda, que eu sei que é bastante concorrida, mas eu também gostaria do teu compromisso para a nossa temporada de 2021, porque eu sei que é muito importante a gente levar não só a tua opinião, mas de um grupo também como a Deep World para toda a nossa cidade, para toda a nossa região e, por que não, também para o nosso país. Muito obrigado, Fábio. Prazer. Obrigado a você, Marcos. Como você bem sabe, Porto 360 vai ficando por aqui, movimentando muito mais que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Apoio Modal GR. Apoio institucional.